Então, nós somos o grupo 5, ficamos com o psicólogo, filósofo Skinner. Meu nome é Michele. Meu nome é Radígia. O meu nome é Camila. E a gente vai E nós estaremos... Burrus Frederic Skinner. Isso. Ixi, o negócio tá em cima. Tem um negócio bem em cima da sala. Podem ocultar aí. Isso. A educação é o estabelecimento de comportamentos que serão vantajosos para o indivíduo e para outros em tempo futuro. A biografia. Burrus Frederic Skinner, 1904 a 1990. Foi um psicólogo norte-americano, seguidor do behaviorismo. Sua obra é a expressão mais célebre do behaviorismo corrente, que dominou o pensamento e a prática da psicologia em escolas e consultórios até os anos 1950. Foi considerado o pai da corrente que foi denominado behaviorismo radical. Burrus Frederic Skinner nasceu em Susquehanna, Pensilvânia, Estados Unidos, no dia 20 de março de 1904. Ingressou no Hamilton College, em Nova York, com o objetivo de se tornar escritor. Em 1926, concluiu o bacharelado em literatura inglesa e línguas românicas. Em 1928, Skinner inscreveu-se no curso de pós-graduação em psicologia pela Universidade de Harvard, embora nunca tenha estudado psicologia antes. Concluiu o mestrado em 1930 e o doutorado em 1931, permanecendo na universidade como pesquisador até 1935. Casou-se com Yvonne Blue, com quem teve 2 filhos. Ainda em 1936, começou a lecionar na Universidade de Minnesota, onde permaneceu durante 9 anos, entre 1945 e 1947. Lecionou na Universidade de Indiana, onde se tornou presidente do Departamento de Psicologia. Em 1948, retornou para Harvard como professor titular. Burrus Frederic Skinner faleceu com leucemia em Cambridge, no dia 18 de agosto de 1990. Obras de Burrus Frederic Skinner: O Comportamento dos Organismos, 1978. Walden 2, 1948. Ciência e Comportamento Humano, 1953. Comportamento Verbal, 1957. Além da Liberdade e da Dignidade, 1971. Agora falaremos o que é behaviorismo. O que vem a ser isso, né? O princípio do behaviorismo é que só é possível teorizar e agir sobre o que é cientificamente observável. O behaviorista tem visões diferentes do que é ciência e do que é comportamento, sendo que muitos afirmam que a ciência do comportamento pode ser entendida como psicologia. Behaviorismo não é propriamente uma ciência, mas uma filosofia da ciência. Então, o behaviorismo, desculpa o modo de falar, praticamente observar um objeto em ação, que nós falaremos mais a especialização do Skinner, né? Que ficou para a gente estar falando. Aqui vem o que é behaviorismo radical de Skinner. Aí aqui a gente colocou uma figurinha que a gente vai estar explicando, dando exemplos e tal. O behaviorismo radical ou comportamentalismo radical é a filosofia da ciência do comportamento de Skinner. Tem a análise experimental funcional do comportamento, descreve relações funcionais entre comportamento e ambiente. O behaviorista radical rejeita o mentalismo e acaba com o dualismo.
Então, eu fiz umas anotações. O que vem a ser, né? O behaviorismo. É uma teoria ou método de investigação que procura examinar o modo mais objetivo do comportamento humano, seja humano, seja animal. Tudo que como que faz. Se eu ajo sobre determinada situação, ele faz isso como um experimento, fazer uma análise comportamental. Ele fala também, Skinner, ele fala que qualquer pessoa pode ser treinada para agir numa era particular, dando o condicionamento correto, ou seja, tendo a preparação de como deve se comportar, que falaremos mais na frente. O radical, que é o behaviorismo radical de Steiner, ele defende a visão determinista. O livre-arbítrio e a escolha pessoal não inclui dentro da sua teoria, porque ele fala o seguinte: as pessoas não são livres, elas não têm um livre-arbítrio, elas são controladas por forças ambientais. Aí ele deixa uma frase no seu livro, no seguinte: os homens agem sobre o mundo, modificam-no e, por sua vez, são modificados pelas consequências de sua ação. Ou seja, pela sua fala, essa fala dele é no livro Comportamento Verbal, dá a entender que o homem, dá a entender nessa fase que o homem tem um livre-arbítrio e uma escolha pessoal, só que não. Na visão de Skinner, ele disse que o homem age sobre o mundo, sim, só que ele não age sobre um mundo movido por causas internas espontâneas. Ele age por causa do homem, ele só reage por coisas rastreadas até suas fontes que estão fora dele. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa, eu vou dar o nome, Sara. Ela tem uma sala de estudo. Para ela ter um bom estudo, ela tem que ter sua sala organizada. Só que isso não vem de dentro dela, vem a informação do mundo interno, que para ela ter uma boa condição de estudo, ela tem que ter a sala organizada. É isso que acontece no behaviorismo radical de Steiner. Ele estabelece relações que vai ajudar a pessoa em determinada situação. É isso. Próximo. Bom, eu vou falar sobre a teoria comportamental de Skinner. Bom, essa teoria de Skinner é uma teoria de análise comportamental e tem duas coisas muito importantes nela. Uma é o estímulo, que é o evento que afeta quem está aprendendo uma determinada coisa, e o outro é o reforço, que busca o aumento da ocorrência desse determinado comportamento. E aí a gente tem uma frase, como vocês podem ver: o condicionamento operante modela o comportamento como o escultor modela a argila, de Carlos Adriano. Quer dizer, então, que o comportamento é muito modelável. É muito modelável com reforços e estímulos. Bom, para o estímulo, a gente vai ter dois tipos de resposta. Uma são a resposta operante, que são reflexos. Ela tem uma maior variabilidade, porque para uma determinada coisa acontecer, como tipo o coração acelerado, podem acontecer várias e várias coisas que vai desencadear. Podem acontecer várias coisas que vai desencadear isso. A gente tem também o comportamento, que é a resposta respondente, que é que o indivíduo tem controle e elas são resultados de um determinado estímulo. Bom, aqui a gente tem a teoria do reforço. Como você pode ver, aqui a gente tem o comportamento e a consequência. A consequência do reforço é uma maior frequência
daquele comportamento. E a consequência da punição é uma menor frequência do comportamento desejado. Então, nessa teoria, a gente tem recompensas e punições. Isso serve para modelar o comportamento. E muitas pessoas acham que se deve modelar o comportamento a partir de punições, que punição é efetiva para que uma pessoa aprenda. O Skinner, ele diz que o comportamento deve ser modelado a partir de recompensas, porque a punição não é eficaz. Nisso, recompensas e punições servem para modelar, implantar ou extinguir um comportamento. Como você pode ler na figura, tem um homem, uma mulher, e ele está dizendo: se eu jogo as cuecas usadas em qualquer canto e elas parecem limpas na minha gaveta, por que eu tenho que colocá-los nesse cesto? Exatamente isso, porque se ele está tendo um comportamento e você está dando uma recompensa, isso vai aumentar aquele comportamento. Exemplos de condicionamento operante. Vamos dar alguns exemplos de condicionamento operante. Primeiro exemplo. O seu filho age com birra durante as compras, e aí, para fazer ele ficar quieto, você dá o que ele quer, um biscoito, uma coisa, um brinquedo, porque ele está chorando, está fazendo escândalo. Então, você vai dar para ele. Na próxima vez que você for fazer compra, ele vai tender a fazer o mesmo comportamento, porque você reforçou ele positivamente. O segundo exemplo é, depois de se apresentar em uma peça teatral comunitária, você recebe aplausos do público. Ou seja, o público recompensou você positivamente. Então, você vai tender a repetir aquilo. O nosso terceiro exemplo é de um cão. Então, você vai treinar seu cão para buscar algo, oferecendo para ele elogios, um tapinha na cabeça, sempre que ele executa um comportamento corretamente. Aí, então, você vai estar reforçando ele positivamente. Então, ele vai aprender que para ganhar certa coisa, ele precisa fazer esse comportamento. O reforço no condicionamento operante. A gente tem, então, dois tipos de reforço, o reforço positivo e o reforço negativo. O reforço positivo é a recompensa, ela deve ser imediato ao comportamento desejado. Então, assim que o aluno ou seu cachorro, seu filho fazer algo que você queira, você deve recompensar ele assim que acontecer. Tipo, seu filho tá aprendendo a fazer xixi no banheiro, ele foi lá e fez. Logo que ele terminar, você deve recompensar ele positivamente, que é, parabéns, você fez certo. E aí, esse comportamento vai ser implantado. O reforço negativo, ele não é a punição. Na verdade, o reforço negativo, ele não tem ação nenhuma. O que você deve fazer é ignorar e tentar induzir o comportamento que você deseja. E a punição, ela aumenta a tendência de um comportamento não desejado. Ou seja, gritar com a criança não vai fazer ela aprender, vai fazer aumentar aquela ocorrência do comportamento não desejado. Como a gente vai poder ver na imagem, o reforço positivo e o reforço negativo, ele aumenta a ocorrência do comportamento. O reforço positivo, ele adiciona um estímulo, que é a recompensa, e o reforço negativo remove esse estímulo. Ele evita, você não deve fazer nada, não deve ter ação. E a punição, tanto a punição positiva ou a punição negativa, ela vai diminuir a ocorrência do comportamento desejado. Aqui está algumas de nossas referências. O que dá para entender é o seguinte, é igual quando a gente está, principalmente nas séries iniciais, quando a pessoa está dando aula e tem mania de, avaliar a criança através
do que ele resolveu ali na prova, com notas baixas, né? Aí tem que acontecer, no caso, o estímulo para que ele possa ter notas boas, como aula de reforço, tá lá tentando tirar as dúvidas dele. Alguém mais quer dar exemplo? Tem uma coisa muito interessante na teoria de Skinner que eu vi, é que quando o professor está na sala de aula, tem um aluno bagunçando, e ele manda esse aluno para fora, ele não está mandando esse aluno para fora porque assim ele vai aprender a se comportar da próxima vez. Ele está mandando o aluno para fora porque vai ficar mais fácil para ele ensinar para os outros alunos. Aquele aluno, ele vai continuar repetindo esse comportamento. Isso. É uma reação negativa, no caso. É isso. Obrigada. Nós também temos um vídeo aqui que vai resumir praticamente tudo que nós falamos aqui. Um momento. Aqui. Deixa eu colocar. Tá aparecendo aí, né, meninas? Tá sim. Repetimos determinados comportamentos. De quais formas o meio social influencia a nossa conduta? Quais os fatores que favorecem a aprendizagem? Muitos aspectos do comportamento humano só começaram a ser explicados de maneira científica a partir dos trabalhos realizados pelos psicólogos behavioristas na primeira metade do século passado. E quando falamos em behaviorismo, na verdade, falamos em behaviorismos, no plural. Já no início do século XX, a psicologia behaviorista se ramificou em algumas vertentes que defendiam ideias com certas semelhanças, mas que também tinham divergências importantes. Dentre todos os behavioristas, os mais conhecidos foram, sem sombra de dúvida, John Watson, o fundador do behaviorismo metodológico, e Frederick Skinner, criador do behaviorismo radical. São duas abordagens que nos interessam nesse material. Mas o que as diferencia? Bom, o behaviorismo metodológico foi o ponto de partida da ciência behaviorista. Watson, seu fundador, estava interessado em estudar comportamentos, reflexos e considerava que coisas como pensamentos e emoções não deveriam ser estudadas pela psicologia, pois eram fenômenos que não podiam ser observados. Já o behaviorismo radical de Skinner estava interessado em estudar o comportamento operante, muito diferente do comportamento reflexo. Além disso, o behaviorismo radical não exclui o estudo das emoções, do pensamento e de outros fenômenos que não podemos enxergar. Percebe as diferenças entre as duas abordagens? Vamos explorá-las um pouco mais. O comportamento reflexo é aquele tipo de ação que a gente não consegue segurar, como a salivação, o bocejo, o espirro. Esse tipo de comportamento foi muito estudado pelo behaviorismo metodológico, principalmente através de um processo chamado condicionamento reflexo. Sabe o que é isso? Resumidamente, o condicionamento reflexo acontece da seguinte maneira. Primeiro, procure um estímulo que provoque uma ação reflexa em um organismo. Vamos pensar um pouco. Um bom estímulo pode ser um alimento que desencadeia a salivação no cão. O alimento é o estímulo, a salivação é a ação reflexa que responde a esse estímulo. Tudo bem. Agora, pegue um estímulo neutro, ou seja, um estímulo que não desperta nenhum comportamento no cão. Como o barulho de uma sineta, por exemplo. Se toda vez que você oferecer alimento ao cão fizer barulho com sineta, com o passar do tempo, ele começará a salivar simplesmente ao ouvir a sineta, mesmo que nenhuma comida lhe seja oferecida. O som da sineta, que era um estímulo neutro, virou um estímulo condicionado, ou seja, um estímulo capaz de desencadear aquele comportamento de salivação que antes só era iniciado pela comida. Esse tipo de condicionamento era o tipo de fenômeno estudado pelo behaviorismo metodológico.
Já o condicionamento operante, que passou a ser estudado por Skinner no behaviorismo radical, é um fenômeno muito diferente desse. No condicionamento operante, primeiramente um organismo emite um comportamento. Por exemplo, uma pessoa conta uma piada numa festa. Se, em consequência, alguém achar a piada engraçada, provavelmente o contador de piadas contará mais piadas em ocasiões semelhantes. Isso acontece porque a consequência gerada pelo comportamento de contar a piada foi uma consequência reforçadora. Sempre que você emite um comportamento que gera uma consequência reforçadora, as chances desse comportamento se repetir aumentam. Percebeu bem a diferença entre os dois tipos de condicionamento? Veja uma comparação. No condicionamento reflexo, temos um estímulo que inicia uma resposta. Então, pareamos um novo estímulo que se torna capaz de provocar aquela mesma resposta. No condicionamento operante, não há estímulo algum desencadeando comportamentos. Não há cinetas nem comida. Aqui é o organismo que opera, ou seja, emite um comportamento. Quando esse comportamento gera consequências reforçadoras, tais consequências aumentam as chances do comportamento se repetir. Note que são processos muito diferentes. Jesus. Ei, você sabe qual que é o maior dilema para a mulher que está no casamento ruim? Se ficar... Vimos que o behaviorismo radical de Skinner não se recusa a estudar fenômenos como o pensamento e as emoções, ao contrário do behaviorismo metodológico de Watson. Mas é preciso ressaltar que Skinner considera pensamentos e emoções como comportamentos e os estudou dessa forma, e não como processos mentais. Além disso, não se deve acreditar que os pensamentos, as emoções, a mente ou o cérebro geram comportamentos nas pessoas. Para Skinner, pensamentos e emoções precisam ser explicados e não usados como explicações. Atribuir a origem do comportamento a esses eventos pouco conhecidos é um tipo de criacionismo. Vejamos as palavras de Skinner. But does the brain really initiate behavior as the mind or self was said to do? The brain is part of an organism, and what it does is simply part of what the organism does. It is part of what is to be explained. Now, that explanation, I think, can only be found by looking outside the organism, the individual, rather than within. So far as I'm concerned, cognitive science is the creationism of psychology. It is an effort to reinstate that inner, initiating, originating, creative self or mind, which in a scientific analysis simply does not exist. As palavras de Skinner parecem chocantes, não é? Como alguém pode dizer que a mente não existe? Bom, na verdade, vários fenômenos que alguns psicólogos explicam em termos mentais, Skinner explica em termos comportamentais. Essa é a grande diferença. No livro Ciência e Comportamento Humano, vários capítulos nos quais ele desenvolve essas explicações de forma bastante didática. Mas antes de ir atrás do livro, que tal aprofundarmos um pouco mais o nosso estudo por aqui mesmo, com a apresentação interativa que está logo abaixo desse vídeo? É só rolar a página. Não é isso. Vou interromper a apresentação. Interrompe não. Tá. Só vamos terminar de... Tá. Bom, para mim, a teoria de Skinner ela é muito importante e válida para a educação, porque é importante que a gente saiba
modelar os comportamentos, implantar um comportamento específico para melhorar a aprendizagem, e que a gente pare de usar a punição como uma ferramenta para que um comportamento seja aniquilado. Eu acho muito importante que a gente, como professor, estude essas teorias, que é para a gente ver o melhor jeito de ensinar os nossos futuros alunos. Isso. Assim como a minha colega falou, eu também acredito que é muito importante, ainda mais para a gente que estamos nessa caminhada de ser professor, né? Porque olhando essa teoria, a gente pode procurar métodos que vai reforçar o comportamento positivo dos nossos alunos, que eles busquem aprender e não buscar um comportamento negativo e o ignorar ou dar punições, como não ligar se ele vai querer aprender ou não, mas buscar métodos que faz com que ele vá atrás, tenha interesse na aula, em participar, em aprender. Então, acredito que essa teoria do Skinner, para todos nós que estamos nessa caminhada, é válida, para que a gente possa ver os comportamentos, porque cada um tem um comportamento diferente. Então, é isso que tem que ter, os reforços positivos e não os negativos em qualquer aluno, em qualquer pessoa. A Camila vai falar alguma coisa? Não. Não, Camila? Então, vou interromper a gravação, ok? Ok. Então é isso, professora. Espero que tenha ficado entendido. E é isso, né, meninas? É isso. Muito obrigada. Obrigada e até mais.